Eles não negam o Espírito Santo, mas eles o ignoram, como se ele não existisse. Eu estava falando com um pastor há pouco tempo atrás e ele tinha estudado 4 anos em um dos seminários mais conhecidos em nosso país. E ali naquela mesa, almoçando com ele é pastor de uma grande igreja batista e acabou de ser batizado com o Espírito Santo. E eu perguntei, o que você aprendeu em 4 anos no seminário a respeito do Espírito Santo? O que eles te ensinaram? Ele ficou um instante calado, pensando no que perguntei e disse, irmão Swagger, ele nunca foi mencionado. E quando foi mencionado, era só de passagem. 4 anos. Para preparar uma pessoa para proclamar esta palavra e ser um pastor espiritual, um emissário de Deus, e ignorar o único poder que Deus deu para nos ajudar a fazer isso, chega a ser uma traição espiritual. A razão pela qual a igreja está no estado que está é porque Jesus e o Espírito Santo foram separados. E o que eu quero dizer com separação? Quando você é salvo pelo sangue de Jesus, aceita Ele como Senhor e Salvador, seus pecados estão perdoados, seu nome está escrito no livro da vida, então você tem que ser batizado com o Espírito Santo, orando em outras línguas, para que você receba poder para ser o que você deve ser, para ser luz em meio a uma geração maligna e pecaminosa. Vou repetir, porque é importante. Depois que você é salvo, não é a vontade de Deus que você fique seco espiritualmente. E pare. Ele quer que você continue imediatamente. Ah, mas irmão Swagger, nossa igreja ensina que quando somos salvos recebemos tudo. Você nunca recebe tudo. Estou vivendo para Deus já faz 40 anos, batizado no Espírito Santo quando eu tinha 8 anos, e eu não tenho tudo. Eu recebo mais a cada dia, eu recebo mais e transborda a cada dia. Quando eu não aguento mais, ele aumenta o vaso, ele continua enchendo e enchendo e enchendo, me dá mais, mais e mais. Você está entendendo o que estou falando, santos? Se a sua igreja ensina que quando você foi salvo, você recebeu tudo, tem algo errado com a sua igreja, tem algo errado com o ensino deles, tem algo errado com os que pregam isso. Porque quando você é salvo, e é verdade, o Espírito Santo passa a habitar em você, com certeza, e você tem o Espírito Santo, sim, mas você ainda não está batizado com o Espírito Santo. Existe uma diferença entre nascer no Espírito e ser batizado com o Espírito. Você precisa do batismo com o Espírito Santo para ter o poder que você precisa ter e ser quem você deve ser em Jesus Cristo. E sem o batismo do Espírito Santo você não pode ser quem você deve ser, conhecê-lo como pode conhecer e entendê-lo como pode entendê-lo, porque é Ele, o Espírito Santo, enviado por Deus, é o único que habita dentro da sua vida, que te leva para Jesus, de maneira que nenhuma outra coisa pode levar. Seminários não podem substituir o Espírito Santo. Escolas bíblicas não podem substituir o Espírito Santo. Denominações não podem substituir o Espírito Santo. O Espírito Santo não está em algum ato litúrgico ou denominacional sobre você. Católicos, quando vocês fizeram a primeira comunhão, você não recebeu o Espírito Santo como eles ensinaram que você recebeu. Não recebeu, não. Quando você foi salvo, batista, pode ser que você tenha sido salvo pelo sangue de Jesus, mas não foi batizado no Espírito Santo como eles te falaram. Aleluia! Você entrou para a igreja, mas não recebeu o Espírito Santo. O batismo com esse já venha dividi-lo, mas eles tentam dividi-lo.
Fique comigo aqui, irmã. Fique comigo. Olha, eu estou pregando algo que a maioria da igreja não entende nada disso. O que você pensaria sobre um piloto que tem um broche de um avião? Vou comentar uma coisa aqui rápido com vocês. Isso foi pregado há quase 40 anos atrás. Agora você imagina para nós no Brasil, que leciono teologia desde a década de 94, 95 até hoje. Eu sei, nas salas de aula, quando ministramos aulas de pneumatologia, de paracletologia, como as pessoas ficam libertadoras, entusiasmadas com as aulas, porque pensavam que conheciam o Espírito Santo e não conheciam. São mensagens que não são mais pregadas no nosso dia a dia. Pense nisso. Mas que nunca viu um avião na vida. Hein? Você está entendendo? O que você ia pensar de um carpinteiro que nunca viu uma tora? O que você pensaria de um professor que nunca viu um livro? Muito bem, João disse que Jesus viria e te batizaria com Espírito Santo e fogo. A única coisa que pode te ajudar a se tornar mais parecido com Cristo e menos com o mundo é o Espírito Santo em sua vida e em seu coração. Você precisa ter o Espírito Santo não para ser salvo, mas para ser transformado na imagem de Cristo. Veja bem, quando um esculpidor vai esculpir algo, ele recebe um bloco de granito. É uma massa gigantesca de pedra. Eu não entendo nada de esculpir, mas você sabe do que estou falando. Você recebe um pedação de pedra, pronto. Ele é o esculpidor e a pedra foi escolhida de granito, ou a pedra foi escolhida como um pedaço para que ele trabalhe nela. É como você quando é salvo. Você é um pedaço de pedra. Você foi cortado da montanha do mundo, mas você não tem forma nenhuma. Você não tem forma. Eu sei que você está entendendo. Você está apenas ali. Glória, aleluia. Você é apenas um bloco. Não importa o quanto você quer parecer um herói romano, você não vai ser até que o esculpidor pegue você de jeito. Até que o esculpidor pegue você de jeito. Glória! Agora, quando você foi salvo, você saiu do mundo, você foi transformado, mas você não tem forma. Você precisa que o Espírito Santo trabalhe em você para tirar um pouco aqui, para raspar aqui, para tirar outro pouco dali, fortalecer ali, até que quando ele terminar de trabalhar em você, você se pareça com o produto final que ele quer que você seja. Meu Deus, eu estou pregando bem. Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo, igreja? Você está entendendo, igreja? Você pode pegar o pior bêbado que já existiu. Jesus pode salvá-lo. Você já notou que quando Jesus salva ele, ele ainda tem uma aparência ruim? Você já notou isso? Ele pode não ser mais um bêbado, mas a aparência dele ainda está ruim. Mas se aquele ex-bêbado for batizado no Espírito Santo, e o Espírito Santo começar a trabalhar nele, começar a moldar, começar a fortalecer, começar a trabalhar nele, meu Deus, ele vai transformar aquela pessoa em uma imagem celestial. E vai te mudar.
Vai te mudar. Alguns de vocês não foram mudados, nunca foram mudados. Você foi salvo e só ficou sentado na igreja. Você nunca falou amém na sua vida. Você nunca disse glória a Deus. Você está aí treinando em casa sozinho, né? Amém, aleluia, glória a Deus. É ou não é? Essa não é a minha personalidade. Eu sei, você está certo e queremos te mudar. Glória! Queremos que você fique maravilhado com Ele. Queremos que você seja aceso como chama por essa palavra, aonde nada mais importa, de maneira que você verá a Jesus como Rei dos Reis. O seu coração vai começar a palpitar, você vai ficar feliz por causa da glória revelada em sua alma. Jimmy Swaggart, eu não entendo o que você está falando. Eu sei que não entende. Alguns aqui, né? E eu só posso te dizer que até entrar na água você não sabe como é estar molhado. Posso te mostrar fotos de pessoas nadando. Esse aqui é o Oceano Pacífico. Olha a foto ali. Você pode ver um filme na televisão. Aqui está o Lago Michigan. Aqui está uma piscina cheia de água e pode até soletrar para a pessoa. Mas até que você entre nela, você não sabe o que é estar molhado e nadar nas águas. E quando você for batizado com o Espírito Santo, então você vai entender o que estou falando. E então você vai para a sua igreja e o órgão vai tocar. E o pregador vai dizer: queridos amados. É ou não é? É ou não é? Você não ficava perturbado com isso, não ficava, mas agora você sabe que tem algo errado, algo errado. A letra mata, mas o Espírito vivifica, tem algo vivo em sua vida. É mais do que teoria, é mais do que aprender de um livro, mais do que uma teoria. Existe uma pessoa vivendo em meu coração, que é o poder do Espírito Santo. E Ele trabalha em você, e Ele te molda, e você começa a mudar. E os seus parentes dizem: ele ficou doido. E os seus pais olham estranho para você. Ele se envolveu com esse negócio, né? Aleluia. Glória, glória, glória. E você começa a mudar. No trabalho eles olham para você, contam as piadinhas e você não ri mais. Quando você deixa algo cair no seu pé, dói, mas agora você não xinga palavrão. Você diz: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele te mudou. Ele te mudou, Ele te mudou, Ele te mudou. Jimmy Swaggart, o que aconteceria comigo se eu fosse para a igreja domingo e dissesse glória a Deus? Vou te falar o que iria acontecer com a maioria de vocês, não com todos, mas iam te mandar embora. Te mandar embora sem cerimônia. Sabe por quê? Você assiste o jogo de futebol, sabe, eles estão jogando futebol e quando vem o intervalo, eles aparecem ali mostrando uma festa no campo, né? Tocando instrumentos, é uma confusão, uma barulhada, é uma festa envolvente, não é mesmo?
Mas você já viu aquilo acontecer no cemitério? Já viu? Você já viu isso no cemitério? Você já foi? Não, não, porque não existe vida ali, não existe vida ali. Aonde o Espírito de Deus está, ali tem liberdade. O que você está dizendo, Jimmy Swaggart, ele pode te mudar. A sua personalidade é diferente da minha, a minha da sua, mas um louvor vai fluir do seu coração. Você vai se apaixonar por Jesus até que ele signifique mais para você do que qualquer outra coisa nesse mundo, e o Espírito Santo vai atrair você até ele. Você vai glorificar a Jesus. Você vai ter poder para olhar para o diabo e dizer: eu estou vencendo pelo poder do Espírito Santo e lavado no sangue do Cordeiro. Daqui a alguns meses, alguns vão me escrever e dizer: Jimmy Swaggart, pensei que você estava louco. Pensei que você estava atacando pedra na lua. Pensei que você estava malucão, mas Jesus me batizou com o Espírito Santo e agora eu sei do que você estava falando. Muito bem. Essa foi a introdução da minha mensagem. Estou falando sério. Ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo, e disse: a paz está em suas mãos. Que a paz está em suas mãos. Do que ele está falando? Que tipo de declaração é essa? Muito bem. Outro dia eu estava em Gibeá, que fica... Estou tentando pensar em que lado fica de Jerusalém. Dá para estar no topo do monte ali, onde dizem que Samuel foi enterrado. E dá para ver Jerusalém. Se você estiver de frente para onde ficava a casa de Saul, se você estiver em Ramá, à direita fica Jerusalém, à esquerda fica Gibeá. Gibeá fica em cima de um monte. E é onde ficava o tabernáculo durante o reinado de Davi. E eles tinham grandes eiras em Gibeá, em todos os lugares, mas ali eles tinham uma gigantesca, é o que eles dizem. Estava ali quando Davi esteve ali, 1000 anos depois esteve ali quando Jesus esteve ali, e séculos depois também. Não está lá hoje em dia, mas ficou ali por muito tempo. E quando traziam a colheita, era disso que João estava falando. Eles juntavam o trigo, e não era trigo como nós imaginamos aqui em Kansas, mas vou usar esse termo, pois é o que está no texto. E empilhavam nessa eira gigantesca, que na maioria das vezes era feita de pedra. Se levantavam bem cedo pela manhã, enquanto o trigo estava ali, tinha secado, eles ficavam virados para o vento. A paz está em suas mãos. Eles estavam de frente para o vento, e se não tivesse vento, eles pegavam grandes palmeiras e começavam a balançar as folhas. E jogavam o trigo na direção contrária do vento, e o trigo e a casca, depois de jogarem aquilo para cima, às vezes faziam touros ou bois passarem por cima do trigo para amassar o trigo, tentando separar o trigo da casca. E faziam aquilo por várias horas, puxando o boi para pisar em cima daquilo, e eles batiam também no trigo, e depois jogavam para o alto. E o vento batia na casca, que era muito leve, levava ela embora. Então o trigo caía em um pedaço de pano, ou em uma bacia que estava ali para pegá-lo. Era disso que João estava falando, a respeito do trigo, aonde a pá estava em sua mão, significando algo que tirava a casca do trigo. É isso que estou tentando te dizer no princípio de minha mensagem sobre o Espírito Santo e como ele nos muda.
ele separa aquela casca do trigo. Você nota, João diz, ele te batizará com o Espírito Santo e com fogo, a pá está em suas mãos e ele vai limpar sua eira, colocar o trigo no celeiro e queimar a casca com fogo que não apaga. E ele estava falando do Espírito Santo. E todo judeu naquela época entendia perfeitamente o que ele estava falando. E eu espero poder ter conseguido explicar para você, de alguma forma, a separação da casca e do trigo. Quando minha avó foi salva, minha avó foi a maior mulher de Deus que eu já conheci. E isso não é para diminuir minha mãe ou minha esposa. Aquela mulher era uma santa. Eu não tenho palavras para descrever. O pouco que consigo fazer para Jesus hoje é por causa dela. Como Paulo falou da avó de Timóteo, Lloyd, eu digo da minha avó que colocou a fé em mim, me ajudou a estudar a palavra, a crer na palavra e acreditar em Deus por grandes coisas, a depender de Deus e tornando Ele alguém pessoal para mim. Ela me ajudou muito e o Espírito Santo usou muito ela em cima disso. Aquela mulher tinha fé e nem posso te falar como era a fé dela. Ela nunca bebeu nenhum tipo de remédio em mais de 20 anos, na verdade 30 anos. Ela não ficava gritando, falando disso para todo mundo. Poucas pessoas sabiam disso, para ser bem sincero. Ela nunca pregava que era errado tomar remédio nem nada, mas ela acreditava em Deus e Deus mantinha ela forte. Ela orava por horas no dia e me ensinou os rudimentos da oração. Eu e a Francis, quando nos casamos, depois de sair do trabalho, eu ia para a casa dela e nós nos assentávamos, discutíamos a palavra, e eu era apenas um garoto com 18 anos e ela ficava ali me alimentando com a palavra, alimentando a minha fé, me alimentando do poder de Deus, falando o que Ele podia fazer e o poder que Ele tinha. E ela não fazia aquilo como se fosse uma rotina ou investigação, mas era uma experiência com Ele. Aquela mulher orava por algo e recebia. Ela recebia, irmão. Quando minha avó se ajoelhava, olha, eu ficava maravilhado. Deus, tomara aquela peça algo grande. Eu sabia que ela ia receber. Quando eu e a Francis nos casamos, ela pediu para que eu tivesse uma caminhonete. E eu escutei ela falando, dê a ele essa caminhonete. Eu não vou te falar porque eu precisava dela, mas ela disse, dá uma caminhonete para ele, Deus, que não gasta muita gasolina. E rapaz, eu tentava e aquela gasolina não acabava de jeito nenhum. Mas ela morreu. O poder do Espírito Santo estava naquele corpo, naquele barro. Ele estava sobre ela. Não tenho como explicar. Mas depois do funeral dela, o diretor chegou para mim e disse, Jimmy, era um amigo da escola, ele perguntou, o que aconteceu? Eu nunca vi nada desse tipo. Não houve uma grande demonstração, mas era o poder do Espírito Santo que estava sobre ela. E o irônico é que, quando ela foi salva, até que ela fosse batizada com o Espírito Santo, ela fumava 3 maços de cigarro por dia. Eu não lembro disso. Eu tinha 8 anos quando ela foi cheia do Espírito. E eu conseguia lembrar da minha avó, mas de alguma maneira Deus deve ter apagado a minha memória, porque eu não lembro de ver ela fumando. Mas mesmo depois de ser salva, ela continuou fumando até ser cheia com o Espírito Santo. E alguns podem dizer, ela não estava salva ainda. Não, espera aí. Ela estava sim. Antes de você julgar a ela, olhe para a sua vida. Ela estava salva. Deus ainda estava trabalhando. Aleluia. Ela não conseguia parar. Não conseguia parar. Tinha tentado, não conseguia. E ela tinha começado propósitos e não conseguia parar. Até que em uma tarde, em uma conferência, 2 horas,
Jesus Cristo batizou a minha avó no Espírito Santo. Ele mudou a vida dela, colocou o fogo da glória na alma dela e ela nunca mais tocou um cigarro desde aquele dia até o dia que Jesus chamou ela para casa. Nunca mais. Foi o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Entendeu bem? Hoje, enquanto prego, e quando você assistir isso já vai ter acontecido. Hoje o David Wilkerson vai pregar em nossa igreja, em Louisiana. Meu Deus. Ele começou o Teen Challenge. Na minha opinião, ele é um dos maiores homens de Deus dessa geração. Nossa. O Teen Challenge já viu mais viciados mudados pelo poder de Deus, viciados em drogas, mais do que qualquer outra coisa. O governo americano não pode fazer nada para ajudar a resolver o problema que enfrentamos com as drogas. A psicologia não pode ajudar, a religião não pode ajudar, ninguém sabe o que fazer. Milhares e milhares e dezenas de milhares de viciados em drogas foram salvos pelo sangue de Jesus, batizados com o Espírito Santo, e toda a prisão foi quebrada e eles foram libertos instantaneamente pelo poder de Deus em nome de Jesus. Mas ele disse, Jimmy Swaggart, quando aquele povo foi salvo, ele viu milhares deles ali em Nova York por vários anos. Eles eram salvos e aceitavam a Jesus como Salvador. Mas se não recebessem o Espírito Santo, na maioria das vezes não conseguiam parar de usar drogas ou voltavam a usá-las. Mas quando eles eram batizados com o Espírito Santo, ele disse que algo acontecia neles que dava a eles o poder. Nem todos conseguiam, mas uma grande porcentagem conseguia depois de receber o poder. O poder que separa a casca do trigo. Aleluia! Glória a Deus! Muito bem, a paz está em sua mão. Ele está tentando separar de você aquilo que é ruim, podre, que não se parece com Jesus. E só pode acontecer através do Espírito Santo. Em segundo lugar, ele junta o trigo no celeiro. Ele junta o trigo dele no celeiro. Depois que é jogado para o alto, e o vento vem e sopra sobre a casca para separar do trigo, o trigo cai então naquele pano ou na bacia, e ele coloca então no celeiro em um lugar protegido. E o que estou para dizer agora é controverso. E eu digo poucas coisas que são controversas, e é até meio estranho, não é? Isso não vai cair bem. Mas é a verdade. A maioria das pessoas que realmente são salvas pelo sangue de Jesus e que não recebem o enchimento com o Espírito Santo, a maioria não fica firme. Eles acabam se desviando. Eles acabam voltando para o mundo. Eles não crescem em Deus, eles apenas não chegam longe. Não estou dizendo que não podem, mas dizendo que a maioria não chega. Me assistindo pela televisão, você pode perguntar, Jimmy Swaggart, você quer dizer que se eu não receber o Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas, eu vou me desviar, não vou conseguir? Você provavelmente já está desviado e nem sabe. Eu falei que você não ia gostar, não foi? Eu falei, mas é a verdade. É a verdade. Por que você acha que temos igrejas nessa terra cheia de bêbados e cheio de drogados e cheio de tudo que é tipo de coisa que você está falando aí? É porque o púlpito negou o poder do Espírito Santo e as pessoas agora estão nas mãos do diabo sem poder na vida deles. Irmão, quando você sair daquela igreja, você vai precisar de mais do que um prédio bonito, vai precisar de muito mais do que dinheiro ou de água benta, você vai precisar de mais do que batismo nas águas, você vai precisar de um poder para conseguir suportar os poderes das trevas que vão te atacar. Estou pregando a verdade. Você precisa do Espírito Santo.
Se você trabalha em um lugar onde só contam piadinhas sujas e xingam vários palavrões, os homens ficam mexendo com as mulheres, você vai precisar do poder do Espírito Santo para continuar puro no meio dessa geração pecaminosa. Escute o que eu estou falando. Eu não concordo com você não, irmão Swagger. Isso nunca me chateou. Muito bem. Ele junta o trigo no celeiro, mas não vai levar para o celeiro até que esteja separado da casca. Ele não vai levar o trigo para o celeiro sem que a casca esteja separada. Eu bebo um pouquinho mesmo. E quando fico chateado, xingo até uns palavrões. E eu gosto da minha cervejinha. Mas eu estou tão salvo quanto você. Você é um mentiroso, isso sim. Ele não. Ele não vai levar a casca para dentro do celeiro junto com o trigo. O Espírito Santo tem que trabalhar em mim e em você. E para conseguir vencer isso, para conseguir passar por cima disso, as igrejas se tornaram muito religiosas em sua liturgia. Estabeleceram regras. Todas as nossas igrejas têm regras. Você não sabia disso? Tem que chegar lá domingo às 10 da manhã. Não, deixa eu ver aqui. Uma igreja diz que você não pode ter mangas curtas até aqui. Uma diz que as mulheres têm que ter um coque. A outra diz que as mulheres têm que ter o cabelo longo. E a outra diz que ninguém pode ver o cabelo delas. Uma igreja diz que não pode beber vinho. Outra igreja diz que na janta você pode tomar uma taça de vinho. São regras. Outra igreja diz que você é batizado nas águas 3 vezes. Em nome do Pai, pum. Em nome do Filho, pum. Estou falando sério. Em nome do Espírito Santo, pum. Quando a pessoa levanta, está quase se afogando. É sério. Regras, são várias regras. Regras. Os católicos, eles só comem a hóstia. Nós usamos 2 maneiras, o pão e o cálice. Regras. Os católicos se ajoelham quando comem. Nós ficamos de pé. Alguns se ajoelham, alguns ficam no meio termo. Tem algo que eu quero mostrar para vocês. Acorda aí, calma aí que eu vou chegar lá. São regras. Quando eu era um garoto, quando você entrava na igreja, tinha uma lista de regras. Você jura que não vai mais fumar? Eu tinha 8 anos, então para mim não valeu nada. Você não vai mais beber? E não tirando minha comida, estava bom. Não vai mais beber. Você não vai mais para as boates. Eu não sabia o que era boate. Na cidadezinha onde eu morava nem tinha, então sem problema. Você não vai fumar, não vai mascar, nem nada disso. Eu não fazia nada disso, então para mim não era problema. Eu tinha 8 anos. E alguns perguntam, com 8 anos já podia fazer parte da igreja? A nossa igreja tinha uma regra diferente. A sua igreja disse que você tinha que ter 12 anos. Eu membrei com 8. Se você fosse cheio do Espírito Santo e orasse em línguas. Não, eu não acho que tínhamos essa última regra. Mas deixa pra lá. Aonde você quer chegar? Quero chegar no seguinte. Quando o Espírito Santo atrai a pessoa, e ele é o líder, e ele é aquele que ensina, você não precisa ficar seguindo várias regras. Entendeu bem?
A igreja não tem que dizer: não xingue um palavrão quando alguém bater em você, porque o Espírito Santo já te falou. Não! Glória a Deus! Quando você se levantar pela manhã para se vestir, mulher, você não tem que olhar para o livro católico, porque dentro de você, ele vai dizer: vista-se com decência, vista-se com decência, modéstia, modéstia. Entendeu? Entendeu? A minha igreja diz que eu posso fazer isso. Não importa o que a igreja diz, seja cheio do Espírito Santo e permita que o Espírito Santo separe a casca do trigo. Meu Deus, eu estou pregando bem. Glória a Deus. Ele vai juntar e colocar seu trigo no celeiro. Ele é quem vai juntar. Se você vencer, irmão, e entrar nos portais de pérola, não vai ser por sua fidelidade. A sua igreja, a igreja católica ou a protestante, ou fez aquilo ou aquilo outro e tal. Por isso Jesus falou: vocês jejuam 2 vezes por semana e fazem aquilo e tal. Verdade. Mas se omitem em relação à lei. Ele é quem vai te transformar. Você não vai chegar lá porque essa igreja fez isso e aquela igreja fez aquilo. Espero que você entenda que foi por causa dele. Você teve uma experiência em sua vida. Ele passou a habitar em você. E isso é importante. Eu tenho que andar rápido. E por último, ele queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Queimará. Por que queimará? Eu estava na cidade da Guatemala outro dia, orando 2 da manhã. Deus, por que queimar a palha? O trigo já está contigo, no celeiro. E a palha, ela estava aqui no chão, do lado de fora, não está mais perturbando ninguém. Para que queimá-la? Espiritualmente falando. E ele disse: eu vou queimar porque, veja bem, com fogo que não se apaga, porque eu não quero que sobre nada da sua antiga vida. Eu quero acabar com tudo. Ainda que tenha sido separado e você não é parte dele e não é mais parte de você, mas eu vou pegar o fogo do Espírito Santo e queimar até que não sobre mais nada. E Satanás vai vir querendo te acusar, mas vou olhar para o livro e dizer: não vejo nada disso aqui. Eu estava conversando com um homem outro dia, e ele passou não sei quantos anos nas prisões de Alcatraz e de San Quentin, que fica na Califórnia, 27 anos com a gangue Hells Angels. Um homem ruim, o criminoso mais procurado no estado da Califórnia por vários anos. Finalmente prenderam ele e ele foi preso atirando para tudo que é lado. Mas foi preso quando estava cuidando do seu filhinho, suas armas estavam no carro, ele só estava com um revólver e ele sabia que se resistisse, seu bebê poderia morrer. Ele teve medo e se entregou. O juiz falou para ele: você jamais será solto, sentenciado a passar a vida inteira na cadeia. Beckerville, na Solitária e San Quentin. Um homem ruim, viciado em drogas, e governava aquela prisão. Era taxado de violento. Governava aquela prisão e governava San Quentin de dentro, literalmente. Ele foi salvo porque a esposa dele orou por ele junto com sua filha, que agora é adulta. E o nosso programa que ele viu pelas barras da prisão em um domingo de manhã, ele aceitou Jesus. Hoje ele saiu da prisão e está pregando o Evangelho. E
é um dos homens mais bondosos que você pode conhecer. E eu olhei para ele e disse: como você pôde fazer todas aquelas coisas? Com lágrimas ele disse: irmão Swagger, o antigo Chris Bishop não vive mais aqui. Aquele era um outro homem. Esse aqui é um novo homem. Ele queimou a palha com um fogo que não se apaga. Aleluia. A história do Evangelho é a história de vidas mudadas. Eu sei que tenho muitas imperfeições, mas quero que Ele me faça mais parecido com Ele. João disse: Ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. A pá está em sua mão. Ele vai limpar sua eira, juntar o trigo no celeiro e queimar a palha com um fogo que não se apaga. Abaixe sua cabeça. Eu não terminei de pregar, mas Deus mandou parar. Aleluia. Pai Celestial, essas palavras, essa mensagem simples, eu peço que eles vejam como algo real. De alguma maneira, enquanto tento passar isso para o povo, que eles vejam como algo real. Eu peço em nome de Jesus, seus olhos estão fechados, cabeças baixas. Ele vai te transformar em alguém mais parecido com Ele. Aleluia! Ele vai pegar o ódio, a ganância, a ira, a lascívia e mudar. E vai substituir com amor e paz e alegria no Espírito Santo. Quantos aqui hoje, nessa manhã, enquanto eu estava orando, tinha saído para caminhar e então começou a chover. Eu estava perto do lago. Enquanto a chuva descia copiosamente, Deus falou ao meu coração: nessa tarde eu vou derramar meu Espírito. Assim como a chuva está caindo, eu vou derramar e acabar com a sede daqueles que estão sedentos. Você está sedento, Ele pode acabar com sua sede. Você está faminto, Ele pode acabar com a sua fome. Você quer mais do que uma vida fria, seca e religiosa? Ele tem a vida do Espírito para você. Quantos aqui hoje em Milwaukee, irmão Swagger, eu sei que estou salvo, não tenho a menor dúvida, mas ainda não fui batizado com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. Eu quero que você levante sua mão, eu não vou te envergonhar, prometo. Levante sua mão por todo esse ginásio, aonde você estiver, aqui na frente, lá atrás, não importa. Eu quero que vocês se levantem, por favor. Obrigado, Jesus. Quero pedir você hoje, você que levantou a mão, você sabe que está salvo, seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, você está salvo, lavado pelo sangue. Agora você está vindo para que Ele te batize com o Espírito Santo, como João disse, Ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero que você venha, lá de trás, dos lados, aqui da frente. Muito obrigado por sua ajuda. Agora olhe para o irmão Swagger por alguns instantes. Quero que você me dê a sua atenção. Sei que está cheio, mas o Espírito Santo vai nos ajudar. E glória a Deus porque está cheio aqui. Isso não é maravilhoso? Glória a Deus. Louvado seja Deus. O batismo no Espírito Santo é o maior dom que Deus tem para seus filhos.
A salvação é o maior dom que ele tem para o mundo. Quando você é salvo, o maior dom que ele tem para você passa a ser o Espírito Santo. É um dom. Atos 2:38 diz que você vai receber o dom do Espírito Santo. Você não pode fazer nada para merecer, não é porque você vai membrar na igreja, isso não tem nada a ver. Você pode fazer várias coisas, mas ainda assim não vai merecer o Espírito Santo, como você não pode merecer a salvação. É um dom gratuito, sem mérito e sem pagamento. Em segundo lugar, você veio aqui para receber o maior dom que Deus tem para os seus filhos. Você veio receber, você não veio tardar ou esperar. E alguns não vão saber do que estou falando, alguns vão. Quando eu era um garoto, vivia em círculos pentecostais e me diziam que para receber o Espírito Santo tínhamos que esperar. E tiraram isso de Atos quando diz: esperem em Jerusalém até receber poder do alto. Mas o Senhor estava falando para eles irem esperar, e foi o que 120 pessoas fizeram. Eles não estavam esperando para que eles fossem cheios, mas para que ele viesse. O Espírito Santo ainda não tinha vindo. Quando ele veio, eles foram cheios. No mesmo momento em que ele veio, foram cheios. E ele não foi embora, está aqui até hoje. Glória! Todas as outras vezes, na palavra de Deus, todas as outras vezes, Atos 8, 9, 10 e 19, fora Atos 2, que você lê sobre as pessoas sendo cheias do Espírito, foi instantaneamente. Em Atos 8, quando Pedro e João impuseram as mãos sobre as pessoas em Samaria que tinham acabado de serem salvas, foram cheias com o Espírito Santo instantaneamente. Em Atos 9, Ananias impôs as mãos sobre Paulo e ele foi cheio do Espírito Santo instantaneamente. Em Atos 10, o Espírito Santo estava com tanta vontade de entrar naqueles italianos que Pedro nem terminou de pregar. Quando ele chegou em uma parte lá, o Espírito Santo veio sobre aqueles italianos e eles começaram a orar em línguas de acordo com a capacitação do Espírito Santo. Em Atos 19, quando Paulo perguntou aos discípulos de João: vocês receberam o batismo com o Espírito Santo? E eles disseram: nem ouvimos falar disso. No momento que ele orou por eles, instantaneamente eles receberam. Nenhum outro lugar na Bíblia mostra que depois da experiência inicial, que as pessoas tiveram que esperar e ficar implorando por dias, anos e meses. Algumas pessoas fazem isso, graças a Deus, porque você recebe, não importa como faz. Mas Ele quer que você receba hoje. Você veio receber o dom. Em terceiro lugar, ensinamos que todo recipiente do Espírito Santo, sem exceção, fala em outras línguas de acordo com a capacitação do Espírito Santo. Sem exceções, não é que uns fazem e outros não. Em Atos 2, falaram em línguas. Atos 10, falaram em línguas. Atos 19, falaram em línguas. Em Atos 9, Paulo disse, mesmo não estando ali: eu agradeço a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês, e vejo essa ênfase em Atos 8 também. Acreditamos que falar em línguas é a evidência inicial de que alguém foi cheio, e que outras evidências virão depois. Alguém disse: não sei como línguas podem ser importantes. Tudo que Deus dá é importante. Quando você entrar na sua casa hoje e acender a luz, o interruptor pode ter custado $20. Mas está conectado a uma fonte de energia que custou milhões de dólares, e ele envia um poder para acender toda essa parte do mundo. Ainda que a usina de energia esteja produzindo energia 24 horas por dia, você não vai receber energia no seu quarto até ligar o interruptor. É como falar em línguas, porque Deus fez assim, eu não sei. Ele fez e eu estou satisfeito e agradeço a Ele por isso. Vou ouvir de novo isso aqui, Jamie. Só existem duas. Olha que legal. Achei super interessante essa forma de ilustrar. Quero voltar aqui. Quer que você receba hoje. Você veio receber o dom. Em terceiro lugar, ensinamos que todo recipiente do Espírito Santo, sem exceção, fala em outras línguas de acordo com a capacitação do Espírito Santo. Sem exceções, não é que uns fazem e outros não. Em Atos 2, falaram em línguas. Atos 10,
falaram em línguas. Atos 19, falaram em línguas. Em Atos 9, Paulo disse, mesmo não estando ali, eu agradeço a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês, e vejo essa ênfase em Atos 8 também. Acreditamos que falar em línguas é a evidência inicial de que alguém foi cheio, e que outras evidências virão depois. Alguém disse, não sei como línguas podem ser importantes. Tudo que Deus dá é importante. Quando você entrar na sua casa hoje e acender a luz, o interruptor pode ter custado $20. Mas está conectado a uma fonte de energia que custou milhões de dólares, e ele envia um poder para acender toda essa parte do mundo. Ainda que a usina de energia esteja produzindo energia 24 horas por dia, você não vai receber energia no seu quarto até ligar o interruptor. É como falar em línguas, porque Deus fez assim, eu não sei. Ele fez e eu estou satisfeito e agradeço a Ele por isso. Só existem duas coisas que podem evitar que você seja cheio hoje. A primeira é incredulidade. Incredulidade. O que é incredulidade? Incredulidade não é falta de conhecimento. Incredulidade não é não saber. Isso não é incredulidade. Incredulidade é ver e se negar a aceitar e dizer, eu não acredito que é real. Deus não pode fazer nada porque você é um agente moral livre e Ele não vai forçar nada em ninguém. E você pode ter muitas perguntas e não entender muitas coisas ou saber de muitas coisas sobre o Espírito Santo, mas não quer dizer que você é um incrédulo. Se você fosse um incrédulo, você não estaria aqui. O segundo é um grande problema. Preste atenção, eu preciso da ajuda de Deus. O que mais evita que pessoas recebam o Espírito Santo depois que são salvas é... eles não sabem como ceder. Eles colocam na cabeça que Deus força você a falar em línguas, Ele força você, te controla, te coloca em um transe, que agora é Ele que está falando através de você em uma língua estranha. Nada disso é verdade. Quando orarmos daqui a pouco, vou pedir às pessoas que estão perto de você, e alguns vão ter que impor as mãos em vários, mas não empurre eles, porque você não pode forçá-los a serem cheios. Jesus é quem enche. Eu estou no Pentecoste a vida inteira e até hoje não gosto de pessoas me pegando, me empurrando, balançando. Então, imponha as mãos sobre eles e deixe Deus trabalhar. Seja a extensão das mãos dele. Não atrapalhe o cabelo da menina, não tente empurrar as pessoas. E eu sei que você não faria isso, mas só disse por causa deles. Depois de orarmos, e quando eles impuserem as mãos sobre você, dentro de você, se você realmente acreditar, e acho que você acredita, Jesus disse, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Dentro de você, você vai sentir, ouvir, ou como você queira descrever, palavras que não são em inglês ou em nenhuma outra língua que você aprendeu. Entendeu? Você vai sentir dentro de você e vai estar ali. Vai ser o Espírito Santo te capacitando. E é só isso que Ele faz. Ele te capacita, mas não fala para você, Ele não te força, Ele não vai fazer você aceitá-lo, Ele só te dá capacitação. E o que você faz? Ele te capacita e você sente ou escuta algo desse tipo, que não vai ser em inglês ou em nenhuma outra língua que talvez você tenha aprendido na escola ou com seus pais. E você vai sentir no seu interior e comece a falar. Comece a falar. Você pode dizer, irmão Swagger, isso é simples demais. Não é não. Ele pagou um preço terrível no Calvário para que você recebesse. Mas aí eu que vou estar falando, irmão Swagger. É verdade, porque estamos tentando encher você mesmo. Ele te capacita e você fala. Ele capacita e você fala. Todas as vezes que você lê na Bíblia que as pessoas falaram em línguas, quem falou foi eles e não o Espírito. O Espírito capacitou e as pessoas falaram quando foram cheias. Às vezes você vai falar uma ou duas palavras em línguas, ou talvez a noite inteira, mas ainda assim você vai estar cheio. Você pode falar uma língua muito linda e fluir, e talvez você pode falar uma língua que as pessoas vão duvidar
que você foi cheio mesmo, mas vai ser um idioma. Não é ficar babuzeando coisas, não. Confusão foi na Torre de Babel, quando o Senhor confundiu as línguas. Mas você vai receber um idioma que vai glorificar ao Senhor da glória. Aleluia, glória a Deus. Mas é uma língua, não é uma baboseira, uma invenção, não. É uma língua que quem está falando não conhece. Eu tenho que dizer isso rapidamente. Outro dia estávamos na Califórnia e centenas de pessoas foram cheias. E depois do culto eu estava jantando com um homem de negócios e sua esposa. E ele olhou para mim e ele já deu milhares de dólares para essa obra. E ele disse: irmão Swagger, eu fui criado em uma igreja que não acreditava nisso. E eu não entendia. Eu queria, mas eu não entendia. Ele é muito metódico e trabalha na Bolsa de Valores. E disse: eu ouvi um homem, ele foi para receber. Na época ele não era batizado ainda, mas ele disse: eu escutei ele falando e foi o som mais estranho que eu já ouvi na minha vida. Ele falou: já ouvi alguns que não eram tão ruins, mas esse era ruim demais. Você quer dizer que ele estava orando em línguas? E eu disse: não sei, irmão, não escutei ele falando. Aí ele falou: foi o som mais estranho que eu já ouvi. E Deus fez de maneira perfeita, porque o restaurante estava lotado e tinha uma mulher sentada na mesa na nossa frente, quase que lado a lado comigo, porque estava lotado. Ela virou, tocou no meu ombro, olhei para ela, ela devia ter uns 70 anos, e ela disse: eu escutei sua conversa, irmão Swagger, me perdoe por interromper. Eu estava no culto, orando com o irmão que ele está mencionando aí. Eu escutei ele quando ele foi batizado com o Espírito Santo e começou a orar em línguas. Foi estranho, mas eu já fui missionária e já preguei por toda a África. E tem um grupo específico que a língua deles não tem sílabas, então eles ficam mais resmungando do que qualquer outra coisa, não dá nem para escrever. E ela disse: eu trabalhei com eles por vários anos, e era isso que esse homem estava falando quando Deus o batizou no Espírito Santo. Se eu me lembro bem, ela até nos disse que o homem tinha falado. Ele estava louvando a Deus. Desde então o irmão foi cheio do Espírito. Você pode falar de maneira fluente e linda, ou de maneira estranha. Mas você vai falar. Você vai falar. E é para você, comprado no Calvário. Eu não posso enchê-lo, e eles também não. Jesus é quem batiza. Aleluia! Abaixe sua cabeça, feche os olhos e levante as mãos em sinal de submissão a Deus. E depois que eu orar, quero que você que está com essas pessoas imponha as mãos sobre eles. Não faça isso até eu te falar. E quando você fizer isso, faça isso orando em línguas. E quando eles colocarem as mãos sobre você, dentro de você, você vai sentir. Comece a falar e ele vai te batizar com o Espírito. Pai Celestial, te obedecemos da melhor maneira possível. Centenas de pessoas preciosas, seus filhos, que o Senhor morreu por eles, que o Senhor lavou com o teu sangue precioso, que o Senhor limpou para transformá-los na perfeita habitação do Espírito Santo. Eles vieram receber o poder, a pessoa do Espírito Santo. E agora, em nome de Jesus, aqui em Milwaukee, no Wisconsin, nesse domingo à tarde, pedimos pelo poder do Todo-Poderoso Deus, que o Espírito Santo venha, como foi com Cornélio e sua casa, que ele venha cair sobre todo homem, mulher, menino e menina, cair por esses corredores, cair aqui dos lados e encher todo crente com o Espírito Santo. No poderoso nome de Jesus Cristo, seja cheio com o Espírito Santo. Imponha as mãos sobre eles em nome de Jesus. Comece a falar enquanto ele te capacita. Comece a falar enquanto ele te capacita. Comece a falar enquanto ele te capacita. Deixe ele fluir em você. Comece a falar. Chegou, é seu. Não fale inglês. É dentro de você. Deixe sair. Vai fluir como um rio.
Agora interpretando Aleluia. Malekondo robo bishe, tandala kuli bobo sondo robo. Comece a falar. É seu. Em voz alta e em voz baixa. Apenas fale. Comece a pensar em Jesus. Pense em Jesus Cristo. Pense em Jesus Cristo. Comece a falar, é seu. Ele pagou com o sangue dele no Calvário. Ele pagou derramando o sangue dele no Calvário. Comece a falar, é isso aí. Adorado é o nome do Senhor. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Em todo esse ginásio, glorifique a Ele. Batize todo cristão em nome de Jesus. Sopre sobre toda a vida, sobre toda pessoa, sobre toda alma nesse lugar. Flua. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Aleluia, olha aí, olha outro batizado aí. Ele foi cheio ali, ó, olha lá. aí. Comece a falar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vê como que é, que lindo, irmãos. Acabamos de assistir aqui nesse react essa mensagem maravilhosa do evangelista Jim Swag. Que mensagem, que mensagem. A pá, o trigo e o fogo. Uma mensagem assim revigorante. Cada dia que passa, eu fico mais feliz em poder contribuir e ajudar com tantas pessoas. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Eu sempre tenho falado com vocês, e principalmente nós que somos do Brasil, você que estuda teologia comigo, você que estuda oratória, você que me acompanha nas nossas redes sociais, que já é inscrito, o que eu tenho falado. Uma mensagem pregada há quase 40 anos atrás, mas numa simplicidade cheia de graça, cheia de verdade. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos despertar e voltar a uma pregação bíblica, uma pregação verdadeira, possa atingir as pessoas, que seja audível, que as pessoas entendam e tenha reflexo em salvação de almas, em salvação de vidas de pessoas e assim sucessivamente. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, assistir os nossos vídeos que são postados aqui diariamente. Se você deseja fazer um curso de teologia, curso básico em teologia, médio em teologia e curso bacharel livre em teologia, é só você acessar o nosso site teologiaalcancetodos.com.br. Deus abençoe sua vida.